Tudo jóia. E por aí? Tudo certo, graças a Deus. Vamos aí durante uns dias nas férias de Carol Pascovitch. Legal. Bom, temos bastante coisa para falar também. Deixa ela lá Temos. descansando e a gente continua aqui. Marcos, hoje a gente vai falar sobre o governo que retomou um debate sobre o projeto de lei complementar que propõe aumentar tributação no lucro presumido. Exatamente, Manu. Hoje o que a gente vai falar, mais especificadamente, é sobre o PLP, que é o Projeto de Lei Complementar 182 de 2025, né? O PLP, ele foi proposto pelo líder do governo, que é o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, em que tenha como finalidade o aumento das alíquotas do lucro presumido, né? Mas antes da gente falar de uma forma mais técnica, é só para a gente, acho que todo mundo ficar na mesma sintonia. Acho que é importante a gente recapitular e falar quais são os modelos hoje que a gente tem no Brasil, né? Hoje uma empresa, um CNPJ, ela basicamente tem 4 formas de tributar, ou seja, de pagar os seus impostos e apurar o seu lucro. Então tem o MEI, né, que é aquele modelo ali dos micronegócios, né? Então tem como limitação o faturamento de 81 mil ao ano, tem uma forma ali fixa de pagar impostos, é um valor bem simbólico, né? Nós temos também o Simples Nacional, que é para empresas ali um pouquinho maiores, que também tem uma série de regras, tem uma série de vedações também, né, de quem pode optar e quem não pode optar, que seria ali um regime via de regra, né, para as micro e as pequenas empresas. E a forma de apurar, né, impostos nesse modelo de tributação, ô Manu, ele é através da alíquota progressiva e de acordo com a atividade. Então cada atividade tem o seu anexo, né, e aí conforme vai tendo um aumento do faturamento ali, vai tendo também um aumento da alíquota de impostos a serem pagos, né. A gente tem também o lucro real. O lucro real também, novamente, a gente sempre fala via de regra, porque não tem receita de bolo, né? Cada caso é um caso. O lucro real seria aquele regime ali que geralmente empresas maiores acabam optando, né? A gente fala geralmente porque também tem empresas menores que faz sentido do ponto de vista tributário, ou porque tem algum tipo de vedação, seja da sua atividade ou qualquer coisa nesse sentido, e acabam também tributando pelo lucro real. O lucro real, como o próprio nome sugere, você paga impostos ali, né? E assim, são muitos impostos, então tem imposto na esfera estadual, na municipal, na federal, mas hoje a gente está falando aqui dos impostos federais, né? Os impostos federais, mais precisamente ali o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, esses dois impostos eles incidem sobre o lucro, né? E aí, como o próprio nome do regime tributário sugere lucro real, você paga a partir de fato de quanto de lucro que foi apurado ali na contabilidade. Então, se apurado o lucro, você paga o imposto ali, as alíquotas ali que são previstas conforme a contabilidade traz esses resultados, traz esses valores, né? E hoje o que a gente vai falar, agora deixei por último, né, não é coincidência, é sobre o lucro presumido, que é onde o governo, através do seu deputado líder do governo, né, José Guimarães, ele quer aumentar as alíquotas para fins ali da base de cálculo, para fins de contribuição social sobre o lucro líquido e sobre o imposto de renda, né? Assim como o nome sugere também, o lucro presumido, o que o governo faz nesse caso, né? Ele, ou melhor, apesar não é a palavra correta, ele determina que, dependendo da atividade da empresa, você tem uma alíquota presumida de lucro para você pagar o imposto, né? Então o lucro incide ali sobre uma base de cálculo que é presumida pelo governo. Ou seja, ele olha, por exemplo, para o setor de serviços e ele fala que para esse segmento o lucro é 32%. Então você vai pagar impostos para fins de imposto de renda, a gente está falando aqui, né, sobre esses impostos federais que a gente está falando, você vai fazer o pagamento através dessa alíquota presumida, pouco importando de fato quanto que é o lucro exato dessa operação. Pode ser maior, dependendo do segmento, pode ser menor, mas é assim que funciona a apuração do lucro presumido. O governo já pré-estipula os valores ali que ele entende, né, que sejam ali as alíquotas presumidas para fins de lucro, né, tanto para a parte do imposto de renda, como também para a parte da contribuição social. A gente falou no caso do serviço, 32%, mas, por exemplo, a gente tem no caso do comércio e da indústria, 8%. Então, o que está em discussão aqui hoje é um aumento dessas alíquotas, né? É lógico que foi proposto o PLP, tem ainda uma tramitação legislativa, mas já é uma coisa já que mais um aumento de impostos aí que a gente não sabe como que vai ser o final dessa história, mas é mais uma tentativa do governo aí de estar aumentando em cima
das empresas. Como que você acha que essa mudança aí, ela pode afetar as micros e pequenas empresas que optarem pelo lucro presumido? Olha, na verdade, Manu, isso daí vai afetar todas as empresas. Que fala o PLP? O PLP, se passar dessa forma, como a gente tem hoje no texto que foi proposto, ele é um aumento para todas as empresas que faturem mais de 1,2 milhão ao ano. Né? É um faturamento baixo para a empresa. A gente está falando de 100 mil reais por mês. 1,2 milhão é muito pouco, né? Pensando em empresa, porque a gente está falando de faturamento, não é lucro. Sim. Né? Então, assim, é lógico que o pessoal ali que tem margens mais apertadas, o pessoal ali que tem um faturamento menor, as empresas menores, geralmente são as mais afetadas, né? Mas isso daí vai atrapalha todas as empresas. O que a gente quer, o que a gente espera, e tem sido totalmente o oposto do que vem sendo proposto, né? Do que vem sendo feito, as empresas já pagam muito imposto, né? A carga tributária já é muito alta. Eu estava até olhando recentemente, eu me lembrei antes de vir para cá, eu me lembrei de uma matéria que saiu no Estadão, eu até procurei na internet rapidinho, achei ela também muito fácil. No dia 9 de junho, teve uma matéria do Estadão apontando que a gente já teve 24 aumentos ou criação de impostos desde o começo de 2023. Então isso daí é muito. Isso daí sufoca as empresas, isso daí sufoca a atividade produtiva, isso daí diminui a geração de empregos, isso daí aperta as margens, inviabiliza alguns negócios, né? Nós que trabalhamos lá, eu posso falar pela Itamaraty com muita tranquilidade, faturamento não é lucro. Então às vezes a gente olha, por exemplo, empresas que têm faturamento alto e que já não tem uma margem já tão expressiva, que não tem essa capacidade, às vezes pela particularidade do negócio, não tem tanta facilidade em repassar para o consumidor final, né? E mesmo que repasse, a gente está perdendo no final. Então, ninguém ganha nisso, né? Sim. O governo, na verdade, ao invés de aumentar imposto, deveria gastar menos. É um governo gastão, um governo inchado. Quer ajustar as contas públicas, mas porque gastou muito, né? Tá pensando aí, chegando próximo de eleição. Então, assim, a expectativa é que não passe esse tipo de coisa, mas é uma coisa que a gente tem que comentar aqui, porque está ocorrendo lá. É um risco, né? É um risco, pode acontecer. E pela experiência que a gente tem, esse tipo de coisas acontece na calada da noite, né? Então a gente acorda no outro dia lá e vê que foi aprovado ali numa sessão noturna. Então, assim, a gente é bem contra. Eu, particularmente, sou contra qualquer tipo de aumento de imposto, seja para pobre, para rico, para bilionário, né? E a gente espera aí que mais esse aumento de imposto que não prospere, que não passe. Vamos acompanhar, né? E tendo alguma mudança, a gente traz os detalhes aqui. Marcos, obrigada, viu, pela participação. Até semana que vem. Eu que agradeço e estaremos aqui semana que vem, se Deus quiser.